religiões do mundo. O catolicismo e a Igreja Ortodoxa. No dia 7 de dezembro de 1965, decorreu em Roma a sessão pública final do Segundo Concílio do Vaticano. O Papa Paulo VI, da Igreja Católica Romana, e o Patriarca Atenágoras, da Igreja Ortodoxa Grega, fizeram uma declaração conjunta. Foi lida na Basílica de São Pedro, em Roma, e na Catedral de Fanar, em Constantinopla. A declaração proclamava que a excomunhão mútua entre estas duas grandes igrejas, emitida em 1054, terminava ali. O sonho de uma igreja unificada tinha inspirado os cristãos ao longo dos séculos. No entanto, a história da religião cristã é uma história não só de uma fé e de esforços comuns, mas também de discórdia e divisão. Devido a tudo isso e a muitos outros conflitos internos, o cristianismo não é, e geralmente não tem sido, uma religião unitária. Embora os cristãos de todo o mundo partilhem algumas crenças fundamentais sobre Deus, Jesus Cristo e a condição do ser humano no universo, temos de examinar 3 ramos da fé cristã para podermos compreender o cristianismo da atualidade. São eles as igrejas ortodoxas de leste, a Igreja Católica Romana e as várias igrejas protestantes. No entanto, esta divisão não é exaustiva. Há ainda pequenas comunidades cristãs, especialmente na Ásia Menor e em África, que permaneceram independentes desde o século V da Era Comum. Neste caso, o termo Era Comum refere-se aos anos que se seguem ao nascimento de Jesus Cristo. Com o passar dos séculos, cada um dos 3 ramos do cristianismo achava-se o único representante da verdadeira fé cristã, tal como Jesus pretendia que ela fosse. Quer argumentassem ou não ser depositários da única fé verdadeira, as histórias da Igreja Ortodoxa e da Igreja Católica estão intimamente relacionadas e nem sequer é possível estudá-las separadamente. A palavra ortodoxo significa a fé certa e o culto certo, ou a fé verdadeira e o culto verdadeiro. Nós consideramos-nos a verdadeira Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. No início, o nome da Igreja Ortodoxa pressupunha que todas as outras comunidades cristãs eram heréticas. A palavra católico significa universal, e de início implicava que os outros cristãos estavam de certa forma separados da única Igreja Universal. Os cristãos ortodoxos e católicos têm andado de costas voltadas, não só devido a argumentos de exclusividade, mas também devido a crenças, a espiritualidade e cultura diferentes. Acima de tudo, estas duas igrejas têm sido divididas pela reivindicação da Igreja Católica de que o Bispo de Roma, conhecido como Papa, deve ser reconhecido como líder de todos os cristãos. No entanto, as duas igrejas são muito semelhantes em alguns aspectos da sua organização e nos seus princípios básicos. Ambas têm uma estrutura episcopal, o que significa que ambas se organizam à volta de uma hierarquia de bispos. Cada um dos bispos católicos ou ortodoxos é responsável por uma comunidade local de igrejas numa área específica ou diocese. A vida religiosa em cada um dos centros gira à volta de uma liturgia ou missa, em que é reconstituída a última ceia de Jesus Cristo. O pão e o vinho, que representam o corpo e o sangue de Jesus, são partilhados pelos devotos. A história do cristianismo não pode ser separada da história do povo judeu. Jesus nasceu numa sociedade hebraica, os descendentes de uma comunidade de escravos do Egito. As escrituras judaicas relatam que esses escravos foram libertados por Deus e que foram conduzidos por Moisés e depois pelos seus sucessores para a terra prometida de Canaã. Os judeus ainda guardam a memória da sua grandeza e independência política sob a liderança do rei David. Mas durante muitos séculos, Israel foi uma cidade cativa, primeiro sob o domínio dos assírios,
depois dos babilônios, dos persas, dos gregos e finalmente dos romanos. Quando Jesus começou a sua pregação, o povo judeu vivia na expectativa da vinda de um Messias. Esperava-se que o Messias libertasse os judeus do domínio de Roma e os chamasse a um outro nível de devoção, praticando as leis de Deus. Jesus era um dos muitos pregadores itinerantes que afirmavam que Deus libertaria em breve Israel e que viria então reinar sobre a terra. Chamava o povo de Israel ao arrependimento e à renovação, iluminado por essa nova esperança. Essa é a base de todo o cristianismo. No final do ministério de Jesus, depois de todas as curas que fez e de todos os seus ensinamentos, ele parte para Jerusalém para celebrar a Páscoa. O seu derradeiro ato é a última ceia, que é a instituição da Eucaristia no dia a que chamamos Quinta-feira Santa. Nessa noite ele é preso. No dia seguinte é julgado, torturado e crucificado. Morre ao fim da tarde de sexta-feira e é retirado da cruz antes do anoitecer, porque, aparentemente, era contra a lei judaica manter os corpos pendurados daquela forma. Foi depois colocado num sepulcro e mais tarde, depois do anoitecer, no sábado, ressuscitou dos mortos. O mistério pascal é essa combinação maravilhosa da morte e ressurreição de Cristo. Essa é uma parte da revelação de quem Ele é e a revelação total de quem somos chamados a ser. Seria de facto a morte de Jesus que traria a esperança que tem atraído vários milhões de seguidores ao longo de 2000 anos. Jesus foi crucificado aparentemente porque as autoridades romanas viam as suas pregações como uma ameaça à estabilidade pública. Na verdade, o cristianismo começou por ser uma religião judaica. Era apenas mais uma seita dentro do próprio judaísmo, juntamente com os fariseus, os saduceus e outros. Foi Paulo, ou mesmo antes dele, os helenistas, que levaram o cristianismo aos gentios, ou não-judeus. A missão junto dos gentios depressa encontrou um campeão incansável num judeu da Ásia Menor chamado Saulo de Tarso. Saulo perseguia os cristãos e a sua conversão dramática é descrita pelo autor dos Atos dos Apóstolos. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ergue-te, entra na cidade e dir-te-ão o que tens a fazer. Saulo passou então a ser conhecido como Paulo. Através dos seus intermináveis esforços missionários e dos de muitos outros homens e mulheres, uma primeira comunidade cristã desenvolveu-se rapidamente à volta da região do Mediterrâneo. A igreja emergente depressa se viu confrontada com o seu primeiro grande desafio. Seria necessário que os gentios convertidos fossem circuncidados? A circuncisão era um símbolo físico da antiga aliança dos judeus com o seu Deus e era um elemento central da lei. Muitos membros da igreja recém-criada insistiam em que todos os seguidores de Jesus deviam seguir a lei judaica e que Jesus tinha vindo para garantir que ela fosse cumprida. Outros, e mais notoriamente Paulo, insistiam que a salvação se baseava apenas na fé em Cristo. Um cristão novo não era então obrigado a subjugar-se à lei judaica. Por volta do ano 49 da Era Comum, os apóstolos e os líderes da igreja reuniram-se para resolver esta questão. A reunião acabou por ficar conhecida por Concílio de Jerusalém. A sua decisão foi entregue na forma de carta aberta aos cristãos gentios da Ásia Menor. Pedia-se aos cristãos gentios que seguissem apenas um mínimo básico de leis judaicas. Não teriam de ser circuncidados. O Templo de Jerusalém tinha sido durante séculos o centro da vida judaica. No entanto, no primeiro século da Era Comum, houve várias revoltas judaicas contra a autoridade romana e no ano 70 o templo acabou por ser destruído pelos romanos.
Essa perda cataclísmica foi seguida por uma segunda revolta sob a liderança de um judeu messiânico chamado Simão Bar Kokhba. Em 135, o imperador romano Adriano ordenou a expulsão de todos os judeus da cidade santa de Jerusalém, proibindo o seu regresso sob pena de morte. Para muitos cristãos, esse acontecimento era um sinal evidente de que Deus tinha escolhido transferir as suas promessas para o chamado Novo Israel, para os seguidores de Cristo. A recém-criada Igreja Cristã tornava-se agora ainda mais independente da cultura judaica. Os cristãos desenvolveram uma relação muitas vezes tensa e estranha com o povo judeu. Com o tempo, isso haveria de redundar numa história trágica em que os cristãos haveriam de tornar-se perseguidores dos judeus. No século XX, essa perseguição culminou no Holocausto. Os primeiros 3 séculos da Era Comum são hoje recordados como uma época de perseguição romana. Foi um tempo glorioso de mártires cristãos e de testemunhas heroicas do Evangelho de Cristo. Mas a perseguição durante este período foi apenas esporádica. Parece ter sido motivada por uma combinação de medo e devoção sincera dos romanos pelos deuses pagãos. Os cristãos eram frequentemente acusados de imoralidade e de desrespeitarem a religião antiga dos romanos. Acusações de infanticídio, de canibalismo e de incesto foram espalhadas, entre outros, por um dos principais pensadores de Roma, Franto, um filósofo estoico que tinha sido professor de Marco Aurélio por volta do ano 150. As acusações contra os cristãos eram feitas por pessoas que já tinham decidido que eles eram uma ameaça política e tinham de mostrar o porquê dessa ameaça. Porque havia também quem não os achasse uma verdadeira ameaça política. Os cristãos recusaram-se a prestar homenagem ao Deus dos romanos ou a queimar incenso em honra do imperador. Num mundo hostil, os cristãos achavam-se o povo eleito por Deus. Os mártires eram heróis que deviam ser imolados. A sua coragem e lealdade chegou a impressionar o povo romano. Apesar das perseguições romanas, a maior ameaça à Igreja Cristã era um desafio espiritual levado a cabo por vários movimentos religiosos e filosóficos, coletivamente designados por gnosticismo. Os gnósticos constituíam um tipo particular de cristianismo, que realçava a natureza espiritual dos seres humanos, no sentido em que tinham caído de uma forma ou de outra nesta questão mundial. A sua principal preocupação era serem libertados através do conhecimento, da gnose. É por isso que se chamam gnósticos. Em resposta a esses e outros desafios heréticos, a Igreja fez compromissos teológicos, morais e institucionais que seriam a base do seu desenvolvimento futuro. A primeira linha de resposta a essas heresias era afirmar o cânone da Escritura tal como hoje o conhecemos. A Bíblia cristã inclui as Escrituras hebraicas, ou o que os cristãos chamam Antigo Testamento. Também inclui os conhecidos 4 Evangelhos, os registros de Paulo e outros textos atribuídos aos apóstolos. A criação do cânone não aconteceu de uma vez só. No entanto, no início do século III, o cânone da Escritura cristã já tinha basicamente a mesma forma que conhecemos hoje. A Igreja Cristã comprometeu-se com a visão hebraica de um Deus Criador, com todo o esplendor e ambiguidade que essa visão levanta. A segunda medida foi estabelecer o grupo de pessoas a que chamamos bispos, o magistério, gabinete doutrinal ou os sucessores dos apóstolos. Os apóstolos tinham vivido com Jesus e tinham assistido à sua ressurreição. Eram certamente os intérpretes mais credíveis da mensagem de Cristo. E a terceira medida era uma declaração de fé que chamamos credo, uma espécie de pequeno resumo daquilo em que os cristãos acreditam. Os gnósticos afirmavam que as revelações esotéricas tinham sido transmitidas pelos apóstolos a um pequeno grupo de eleitos. Mas os cristãos insistiam que o testemunho apostólico tinha sido entregue abertamente a todos e que era preservado pelas igrejas que conseguissem fazer recuar as suas origens até aos apóstolos. As pessoas usam diferentes filosofias, diferentes símbolos, abordagens diferentes.
Começam a perceber-se de que há várias maneiras de falar daquilo em que acreditamos, que há umas que transmitem isso mesmo, enquanto que outras não. Há formas de oração em que se perde um pouco desse mistério pascal, da revelação de Cristo. Foi assim que a Igreja se começou a fracionar. Havia pessoas a dizerem coisas que não tinham nada a ver com a tradição que tínhamos recebido dos apóstolos. Os bispos eram os sucessores dos apóstolos e tornaram-se os defensores supremos da ortodoxia dentro da Igreja. Desta forma foi estabelecida uma linha centralizada de autoridade para preservar a unidade da Igreja. O entendimento com o bispo preservava a unidade e a fé da Igreja local, e o entendimento entre os bispos garantia a unidade da Igreja Universal. Mas como podiam os cristãos determinar a constituição dos ensinamentos universais dos bispos? Ireneu de Lyon defendia os ensinamentos do bispo de Roma, cuja linhagem apostólica remontava a Pedro e Paulo, ambos supostamente martirizados em Roma. No entanto, alguns católicos achavam que Ireneu estava a reclamar uma autoridade especial para as interpretações do bispo de Roma. Outros católicos argumentariam mais tarde que esse bispo, agora chamado Papa, era a autoridade suprema de toda a Igreja. Quando Augusto estabeleceu o Império Romano no ano 31 antes da Era Comum, essa foi sem dúvida uma das grandes realizações da Antiguidade. No entanto, o seu projeto de governo era bastante precário. Não havia uma regra de sucessão clara para o cargo de imperador de Roma. O Império foi então periodicamente abalado por guerras civis e o governo imperial era cada vez mais dominado pelo exército. Em 313, Constantino tornou-se co-imperador, juntamente com Licínio, o governante das províncias do Danúbio. Mas em 324, Constantino derrotou Licínio e ficou sozinho como imperador de Roma. O Império estava de novo sob um governo relativamente estável, mas a importância da vitória de Constantino foi além dos seus efeitos imediatos. Constantino tinha-se tornado cristão em 312, facto que determinaria o futuro do Império Romano e da própria Igreja cristã. Eusébio, um historiador e bispo de Cesareia, argumentava que Constantino lhe tinha contado que tivera uma visão miraculosa que o convertera ao cristianismo. O imperador dizia que essa visão tinha acontecido um dia antes da Batalha da Ponte Milvio, onde ele derrotaria o seu rival Maxêncio, ganhando o controle da cidade de Roma. Mais tarde, Constantino fez um estandarte usando ouro e pedras preciosas para fazer uma imagem da cruz e o Kyrie, que é o monograma grego de Cristo. Foi com esse estandarte à frente dos seus exércitos que Constantino lutou contra Maxêncio e ganhou. A conversão de Constantino teve um efeito enorme na Igreja cristã. Subitamente, os cristãos passavam das agonias e glórias da perseguição para um estatuto invejável, enquanto seguidores do mesmo credo que o imperador romano. Esta mudança trouxe novas liberdades e novas responsabilidades, com a entrada de muitos cristãos na vida pública do Império Romano. Diz-se que Constantino foi de novo presenteado com um sonho divino quando, em 324, fundou uma cidade nas margens do rio Bósforo, no local da antiga Bizâncio. Deu-lhe o nome de Constantinopla. Em 330, a nova cidade foi consagrada e Constantino transferiu a capital do Império Romano de Roma para Constantinopla. Isso provocou uma divisão gradual do Império. Essa divisão seria formalizada em 364, mais de 3 décadas depois. O Império dividido acabaria por dividir também as igrejas católica romana e a ortodoxa. Constantino proporcionou à Igreja um período de paz e segurança que era tão desejado quanto necessário. Os líderes cristãos podiam agora virar a sua atenção para assuntos doutrinais, especialmente os relacionados com a figura mais importante da história do cristianismo, Jesus de Nazaré. Para os primeiros cristãos, não era claro o que se dizia sobre Jesus e a sua relação com Deus, a quem ele chamava Pai.
Nos textos parecia transparecer a evidência de que Jesus era mais do que apenas um homem bom, de que era mais do que um grande profeta ou curandeiro inspirado. Por volta do século IV, muitos cristãos acreditavam que Jesus, o homem, era a encarnação daquilo a que chamavam o Logos de Deus. O Logos de Deus significava simplesmente a Palavra de Deus e era normalmente identificado com o Filho de Deus Pai. Muita gente converteu-se ao cristianismo não por acreditar realmente em Cristo, embora alguns pudessem até acreditar, mas porque estava na moda. O imperador apoiava o cristianismo. Muitas dessas pessoas não abandonaram o paganismo. Tentaram unificá-lo, à falta de um termo melhor, com as suas práticas cristãs. O paganismo e o cristianismo foram associados. Quando fizeram isso, o que aconteceu foi que surgiu a ideia de que Cristo não poderia ser o verdadeiro Filho de Deus, porque o antigo Deus grego não podia ter nada a ver com este mundo. Isso significaria uma necessidade. E Deus não precisa de nada. Houve um sacerdote da Igreja de Alexandria que colocou essas duas ideias lado a lado e chegou à conclusão de que Cristo nunca podia ser o Filho de Deus. Ele era um ser privilegiado, melhor do que nós, mas não passava de uma criatura como nós. Esse sacerdote chamava-se Ário e foi com ele que se começaram a cantar hinos. Ário ensinava esses trechos sobre Cristo não ser o Filho de Deus ou sobre uma época em que ele não existia. Isto aos marinheiros e outras pessoas que depois espalharam essas doutrinas. Atanásio entra então em cena para defender vigorosamente que o Logos é Deus e que Jesus é a encarnação de Deus. O episcopado grego divide-se em duas fações sobre a questão de o Logos ser criado por Deus, como defendia Ário, ou ser o próprio Deus, como argumentava Atanásio e outros. Quando havia um problema numa igreja específica, esse problema era resolvido dentro dessa igreja. Mas o que aconteceu com as heresias arianas, como são chamadas, é que Cristo não era considerado o Filho de Deus e que houve uma época em que ele nem sequer tinha existido. A ideia espalhou-se por toda a igreja, tornando-se um problema generalizado. Constantino, São Constantino, queria obviamente um império unido. E se a igreja estivesse em tumulto, haveria problemas dentro do império. Constantino convocou então o primeiro concílio ecuménico, reunindo o maior número de bispos possível. É claro que nem todos compareceram, apenas 318. Encontraram-se na cidade de Niceia, fora de Constantinopla, no ano 325 d.C., e fizeram o que tinham feito os seus antepassados apostólicos. Comeram, rezaram e discutiram o que era certo ou errado. O resultado foram os primeiros artigos do Símbolo de Niceia, que afirmavam que Cristo descendia do Pai, antes de todos os séculos. É isso que diz a Bíblia. O Concílio de Niceia é considerado pelas duas igrejas, a católica romana e a ortodoxa, o primeiro dos grandes concílios ecuménicos. Mas as teorias de Ário tinham ainda muitos defensores. A sua posição foi reforçada quando, depois da morte de Constantino, em 337, o seu filho Constâncio, um ariano, subiu ao trono. A Igreja viu-se obrigada a definir com muito mais precisão a forma como falava da natureza e origem de Cristo e a defendê-lo de ambas as formas. Por vezes defendia o seu lado divino, outras vezes o lado humano. Mas foi essa definição que deu origem ao credo. Isto inspirou algumas mudanças na liturgia e também na forma como celebramos a Eucaristia, de maneira a proteger a Igreja de quaisquer mal-entendidos. A única forma que as igrejas tinham de resolver as disputas era reunir todos os bispos em concílios imperiais. Há 7 concílios ecuménicos que são reconhecidos como tal pelas igrejas católica romana e ortodoxa. Começaram com o de Niceia, sobre a doutrina da Trindade. Houve alguns no século V sobre Cristo. Se era totalmente divino, totalmente humano, ou ambas as coisas. Eram questões muito importantes. Essas questões sobre Cristo levaram a uma divisão permanente. A dúvida se ele era uma identidade
ou duas. Isso era muito importante na política de leste. Muito importante mesmo. Finalmente, em 787, num outro concílio de Niceia, desta vez sob a liderança da imperatriz Irene, restabeleceu-se o culto e a adoração das imagens. Os decretos desses 7 concílios acabaram por ser reconhecidos pela maioria dos cristãos. Tornaram-se declarações definitivas da fé cristã. Os fundamentos do cristianismo, incluindo a interpretação de Niceia da encarnação de Deus em Jesus Cristo, estavam em vigor no final do século VIII. Em 410, Alarico, rei visigodo e cristão ariano, conquistou a cidade eterna de Roma. Virtualmente, tudo o que tinha dado segurança, significado e ordem à vida romana estava agora destruído. Esse verdadeiro cataclismo exigia uma interpretação teológica. Muitos romanos argumentavam que o desastre tinha sido causado pela conversão do Império Romano ao cristianismo. O grande teólogo ocidental, Agostinho, bispo de Hipona, respondeu interpretando teologicamente a história romana e a história do mundo numa obra intitulada A Cidade de Deus. Ele gosta de citar uma passagem da carta de Jeremias aos exilados na Babilónia, onde se pode ler: procurai a prosperidade e a paz da cidade onde estáis, e nessa paz encontrareis a vossa paz. Por outras palavras, Agostinho está a afirmar a diferença entre os valores religiosos e os valores seculares, mas valorizando ambos. A queda de Roma foi um ponto de viragem tanto para a Igreja como para a sociedade no seu todo. Mas em muitos aspectos, a vida a partir de 410 decorreu praticamente como antes. O leste gozava de contínua estabilidade política e social e o ocidente sofria com mais revoltas e anarquia. O domínio milenar de Roma tinha chegado ao fim e com ele a autoridade política reconhecida. O bispo de Roma ganhou autoridade secular com o final do Império do Ocidente durante o século V. O bispo de Roma é o principal líder cívico. Foi também por essa altura que a Igreja controlava bastantes fundos para a ajuda aos pobres, além de começar a receber doações, terras para a agricultura e outros bens. Os bispos, nos séculos IV e V, eram frequentemente conhecidos por serem capazes de usar a proteção social para ganharem o apoio do povo. Os bispos da Igreja Ocidental podiam ver que o seu futuro estava nas mesmas tribos que tinham destruído o mundo que tinham conhecido até ali. Foram então enviados missionários para proclamar o Evangelho aos povos tribais da Europa, incluindo a Alemanha. No ano 800, o rei dos francos, Carlos Magno, subiu ao trono do chamado Sacro Império Romano, que era uma coleção de antigos pequenos reinos feudais teutónicos. Parecia que a Europa tinha encontrado um imperador que, à semelhança de Constantino, poderia unir a sociedade numa comunidade cristã. Os reis francos tinham sido aliados dos papas romanos. Foi o próprio Papa Leão III que coroou Carlos Magno numa cerimónia que decorreu em Roma. Esta coroação influenciou significativamente a relação da Igreja com o Estado. Os papas estavam a estreitar laços com o norte da Europa em vez de Constantinopla, celebrando uma nova série de alianças. Os pontífices argumentaram mais tarde que a autoridade imperial dependia do beneplácito do Papa. O governo de Carlos Magno não trouxe uma estabilidade muito duradoura. A sua dinastia não foi além de uma geração depois de ele ter morrido. Os bispos e até mesmo os abades dos mosteiros viam-se agora obrigados a atuar como dirigentes políticos regionais. Entretanto, a Igreja Ortodoxa de Leste desenvolvia a sua vida espiritual e a sua teologia própria. O estabelecimento da controvérsia iconoclasta no decorrer do Segundo Concílio de Niceia, em 787, lançou as bases do uso de ícones na liturgia. Esta prática fortaleceu a sempre presente tendência mística da Igreja Ortodoxa. Não é, pois, de surpreender que a Igreja Ocidental tenha desenvolvido gradualmente uma teologia predominantemente mística. Há determinadas coisas sobre Deus que não compreendemos e que devem permanecer como estão.
É assim que Deus quer que seja. É isso que designamos por misticismo. Significa que há algo mais além do físico, há uma natureza espiritual e que não sabemos o que é Deus. Ele estabeleceu uma série de regras que cabe a nós cumprir. O fosso entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa continuou a aumentar e a sua união revelava-se agora impossível. Havia o eterno problema da autoridade do Papa. Esse desacordo fundamental era exacerbado pelas disputas teológicas. A mais notória foi uma disputa sobre a relação entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Na maioria das igrejas católicas, era costume inserir a expressão "e o Filho" no credo niceno, de forma a ler-se "creio no Espírito Santo", que procede do Pai e do Filho. Para a Igreja Ortodoxa, esta inovação tocava à heresia. O importante dessa questão divide-se em dois aspectos. Em primeiro lugar, está teologicamente incorreto. Há apenas um ser superior na Trindade, que é Deus Pai. O Filho descende do Pai, o Espírito Santo procede do Pai. O segundo aspecto é que o Ocidente fez uma coisa verdadeiramente inovadora. Decidiram alterar uma coisa que tinha sido decidida por toda a Igreja. Em 863, rompeu-se a comunhão entre o Papa Nicolau de Roma e o Patriarca Ortodoxo Fócio. Foi a primeira forma de separação entre a Igreja Católica Romana e as Igrejas Ortodoxas de Leste. Essa divisão acabou por ser apenas temporária. No entanto, as diferenças teológicas entre as duas igrejas não foram resolvidas e a união restaurada também se revelaria temporária. Até hoje, a lafilióquia é o grande ponto gerador de controvérsia entre a Igreja de Leste e a Igreja Ocidental. Com efeito, há alguns anos, a Igreja de Inglaterra ofereceu-se para a retirar do credo, deixando de se dizer "procede do Pai e do Filho", de forma a ajudar a reunir as duas igrejas. Em 1053, o Papa Leão IX deu início a uma campanha militar contra os normandos que ameaçavam as igrejas cristãs do sul da Itália. Foi derrotado e feito prisioneiro. Do seu cativeiro conseguiu enviar o cardeal Humberto para pedir ajuda ao imperador bizantino e ao patriarca de Constantinopla. A carta do Papa Leão para o imperador era conciliadora, mas a carta dirigida ao patriarca tinha um tom ligeiramente diferente. Houve uma polémica entre um Papa de opiniões fortes e um patriarca de Constantinopla também muito determinado. Ambos insistiam nas suas próprias tradições. O Papa enviou então um decreto de excomunhão para Constantinopla. Foi colocado no altar de Hagia Sophia. Um dos diáconos pegou nele e correu para o devolver, mas não foi aceite. Foi então que o leste se reuniu em concílio e excomungou também o Ocidente. Essas sanções mútuas só seriam levantadas em 1965, mais de 900 anos depois. Por volta do ano 610, um mercador árabe devoto ouviu num sonho uma voz tremenda que o ordenava a ler. Quando acordou, o mercador foi confrontado com a visão de um homem que o chamou pelo seu nome e disse: "És o mensageiro de Alá." Os muçulmanos acreditam que esta foi a primeira de uma série de visões em que Maomé recebeu muitos discursos, que mais tarde seriam conhecidos como a leitura, ou, em árabe, Al-Quran. O Corão contém muitas injunções para espalhar a fé. Os primeiros muçulmanos eram obrigados a fazê-lo, se necessário pela força das armas. Por volta de 714, a Espanha era dominada pelos exércitos muçulmanos. À medida que se expandiam, tornava-se cada vez mais claro que poderiam destruir as nações cristãs do Império Bizantino e da Europa Ocidental. Depois da derrota da Anatólia em 1071, o imperador de Bizâncio, Aleixo Comneno, pediu ajuda ao Ocidente. Os imperadores do leste pediram a ajuda do Ocidente e obtiveram-na. Os cruzados foram em auxílio dos imperadores de leste. Faziam parte de uma operação de salvamento da Igreja de Leste. Os clérigos da Igreja Católica Romana e os cavaleiros da Europa Ocidental reagiram prontamente. Muitos ocidentais ficaram verdadeiramente horrorizados com o facto de as igrejas de leste estarem sob a ameaça daquilo que consideravam uma missão pagã.
A Palestina, a mesma terra que tinha sido santificada pela vida e morte de Jesus, era agora controlada pelos muçulmanos. E, aparentemente, alguns membros da Igreja queriam que as classes guerreiras se juntassem para combater um inimigo comum, para evitar outros confrontos. Quaisquer que fossem as razões, em 1095 o Papa Urbano II convocou uma cruzada. Essa missão sagrada iria proteger o cristianismo de leste e retirar a Terra Santa das mãos dos muçulmanos. Uma série de 4 cruzadas durou até ao século XIII. Mas as relações entre as cruzadas do Ocidente e o Tribunal Bizantino foram de mal a pior. Os líderes das cruzadas viam cada vez mais os cristãos de leste como traidores e inimigos. O que começara como uma missão para salvar dos muçulmanos os cristãos do Oriente, tornou-se em meados do século XII uma missão contra os mesmos cristãos que supostamente deviam proteger. Em 1204, os cruzados católicos pilharam Constantinopla. Nas palavras do historiador Calixto, foi um ato que a Igreja Ortodoxa nunca esqueceu nem perdoou. Os esforços no sentido de uma união continuaram mesmo depois dessa altura, mas as duas igrejas permaneceram divididas. Em 1261, o imperador cristão de Niceia, Miguel VIII, o Paleólogo, reconquistou Constantinopla e a entregou à Igreja Ortodoxa. Mas essa vitória significou apenas um intervalo temporário de cerca de 200 anos, até Constantinopla ser de novo derrotada por um novo inimigo, os turcos otomanos. No dia 29 de maio de 1453, Constantinopla caiu nas mãos dos turcos. O último dos imperadores bizantinos, Constantino XI, foi assassinado. Nos séculos XIII e XIV, a Rússia foi conquistada pelos mongóis e afastada do resto da cristandade. No século XV, a Rússia estava a começar a refazer-se dessa dominação. O Império Bizantino entrava em decadência, sendo mais do que natural que fosse a grande nação ortodoxa, que era a Rússia, a tornar-se a líder da Igreja Ortodoxa. No século XVII, o patriarcado foi abolido por Pedro o Grande, da Rússia. A Igreja conseguiu manter uma rede de seminários e mosteiros, mas o mais importante foi que conseguiu sobreviver graças à forte devoção do povo russo. Para compreendermos o desenvolvimento do catolicismo romano no período medieval, precisamos de resumir a história do cristianismo ocidental numa altura em que os Estados-nação da Europa Ocidental começavam a emergir. A Idade Média foi chamada a Idade da Fé. Podemos mesmo dizer que foi a idade de um intenso entusiasmo religioso. A Igreja tinha uma reação dupla aos novos movimentos religiosos. O seu poder era cada vez mais ameaçado. Por vezes forçava as autoridades seculares a obrigar os dissidentes a voltarem à Igreja sob ameaça de penas que incluíam a execução. No entanto, alguns católicos romanos escolhiam aproximar-se desses movimentos dissidentes. 2 homens em particular, Domingos e Francisco, quebraram o padrão da vida monástica e reuniram à sua volta comunidades de irmãos ou frades. Esses homens tornaram-se pregadores itinerantes. Pediam pelas almas para conseguirem sobreviver, em vez de viverem a vida respeitável do retiro monástico. Os franciscanos e os dominicanos são muito importantes, sobretudo no século XIII, logo depois da sua fundação. Eram missionários do mundo islâmico, indivíduos interessantes, que depressa dominaram as universidades. Penso que a razão era terem o seu próprio sistema de recrutamento. Não dependiam dos favores de nenhum bispo. Podiam distribuir os seus membros sempre e como quisessem. Os franciscanos e os dominicanos eram então os melhores professores da Universidade de Paris no século XIII. Também eram inquisidores. Não podemos esquecer que a Inquisição fazia apenas inquéritos para saber se havia hereges à solta. Foram exatamente as ordens mais dedicadas, os monges de Cister, os franciscanos e os dominicanos, que se tornaram inquisidores. Durante o século XIII, a vida intelectual e espiritual do catolicismo romano estava no auge da sua expansão. Mas a Igreja Católica continuava a ser atacada. A hierarquia católica romana era criticada, e não só pelas autoridades seculares concorrentes. Muitos indivíduos dentro da Igreja estavam convencidos de que o poder mundial da Igreja ameaçava o cristianismo, mais do que qualquer heresia ou exército islâmico. Ninguém duvidava de que a Igreja ou as autoridades abusavam frequentemente do seu poder.
Pior ainda, muitos desses abusos eram motivados pela necessidade de lucros. Foi nesse cenário negro que um monge agostinho da Alemanha se insurgiu contra os abusos da Igreja. Acima de tudo, esse monge rejeitava a importância dada pela Igreja aos rituais religiosos, mais do que à simples fé nas obras de Jesus Cristo. No início, Lutero não pretendia separar-se da Igreja Católica, mas foi condenado por ela como herege e em 1521 foi excomungado. O Concílio de Trento, sob a liderança do Papa Paulo III, reuniu-se em 3 sessões de 1545 a 1563 e emitiu uma série abrangente de decretos sobre teologia e disciplina religiosa. O Concílio de Trento foi basicamente a rejeição de muitas das ideias protestantes. Foi a rejeição do documento de justificação pela fé, de Lutero. Foi a reivindicação da doutrina católica dos 7 sacramentos, em vez de 2. E da autoridade dos bispos e do Papa, que cobria praticamente todo o mapa. Por outras palavras, a Igreja Católica Romana considerava-se agora a única intérprete credível da Escritura e da tradição apostólica. Os séculos XV e XVI testemunharam também um dos acontecimentos mais trágicos da história da Europa, a Inquisição. A Inquisição foi um fenómeno complicado. Nesta altura, havia de facto 2 Inquisições, a espanhola e a romana. Alguns espanhóis protestantes seriam trazidos aos tribunais da Inquisição, mas as grandes vítimas foram os judeus, os muçulmanos e os convertidos destas religiões ao cristianismo. Fazendo uma retrospectiva daquilo que foi a Inquisição, penso que se tornou um símbolo de intolerância religiosa, uma reação demasiado extrema à diversidade dentro da Igreja. Naquela época, estavam a passar-se muitas coisas. Havia muitas divisões na Igreja Católica, muita gente que desafiava os preceitos básicos da fé. Na Igreja Católica, havia muitas pessoas que pensavam que isto era uma espécie de ataque moral à própria realidade, que era o cristianismo. A Espanha exilou 170 mil judeus. Os últimos navios com exilados judeus deixaram a Espanha no dia 2 de agosto de 1492, um dia antes de Cristóvão Colombo partir para a sua viagem de exploração. Em 1500, os muçulmanos espanhóis seriam confrontados com a mesma escolha: a conversão ou o exílio. Mais tarde, a Inquisição Romana seria responsável por um dos equívocos mais flagrantes de todos os tempos: a condenação por heresia de Galileu, em 1642. Essa condenação durou 350 anos. Nos séculos que se seguiram, a Igreja Católica Romana tornou-se cada vez mais hierárquica. A autoridade centrou-se cada vez mais na figura do Papa. Essa tendência centralizadora foi particularmente notória no primeiro Concílio do Vaticano, que teve lugar em Roma em 1870. Pela primeira vez afirmou-se oficialmente a crença na infalibilidade do Papa. O decreto é, com efeito, um pouco mais preciso que isso. Afirma que quando o Papa fala ex-catedra, ou seja, formalmente, em assuntos que tenham a ver com fé e moral, fala com essa infalibilidade que Cristo desejava para a sua Igreja. O que estavam a fazer não era criar algo que não existia, estavam apenas a delimitá-lo. No final do século XIX, a Igreja Católica Oficial começou a emergir como líder da luta pela justiça social para os trabalhadores e pobres em geral. Nos séculos XIX e XX, as igrejas ortodoxas também testemunharam o aparecimento de novos movimentos teológicos, todos com a esperança de se elaborar uma teologia cristã moderna. Na segunda metade do século XX, houve movimentos reformistas dentro de ambas as igrejas. A Igreja Católica Romana tornou-se cada vez mais aberta a receber aquilo que acredita ser bom no mundo moderno. Essa tendência foi expressa pelo Papa João XXIII, que depois de apenas 3 meses de pontificado, anunciou os seus planos de convocar um concílio ecuménico. 4 anos depois, em outubro de 1962, abriu o Concílio Vaticano II. Há um novo espírito a invadir ambas as igrejas,
E uma das suas mais belas manifestações são os esforços de reunir as duas comunhões. Apesar dos esforços de clérigos e teólogos de ambas as comunidades, a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa continuam divididas em questões importantes de fé e prática religiosa. Mas, pela primeira vez em muitos séculos, há razão para ter esperança no fim dessa divisão. Sempre haverá alguma adversidade. A Igreja sofreu sempre alguns tumultos vindos do seu interior e do exterior, porque Satanás está sempre a tentar arranjar uma forma de nos destruir. Quando recuamos à história da salvação, vemos que são, na verdade, duas histórias. Uma história de graça divina e uma história de pecado. E as duas estão continuamente em interação. Nós acreditamos que, com a morte e ressurreição de Cristo, a graça triunfará. Acreditamos que, no final, triunfará a vontade e o poder de Deus e que o seu reino será restabelecido. No final, o demónio vai ser vencido. Enquanto existirmos, viveremos sempre com estas duas histórias de graça e de pecado. And sin.